A revista Ensino Superior faz hoje seu último bate-papo aqui no FENESP 2025, onde ela trouxe especialistas, fornecedores de soluções para as IES, e agora nós estamos aqui numa área super delicada, que é fundamental para resolver o problema da educação brasileira. Vai demorar para resolver, mas enfim, é o caminho, que é financiamento para o estudante. Nós estamos aqui com Rafael Badini, que é sócio-diretor da Pravaler, que é a empresa pioneira. Ele fala um pouco depois do surgimento da Pravaler. E o Rafael Badini veio para conversar conosco um pouquinho sobre soluções de financiamento, explicar um pouco como funciona esse mercado, para que a IES, que ainda tenha necessidade de algum esclarecimento nessa área, possa tirar da gente informações para tomar sua decisão. Rafael Badini, obrigado pela sua participação aqui, pelo seu convite, ter atendido o nosso convite, e vamos em frente, né? Obrigado mais uma vez, e queria você, no decorrer da você se apresenta, mas eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos do financiamento para o estudante da Escola de Educação Superior. Bom, super obrigado, Edmilson, prazer estar aqui com você. Dividir aqui um pouco dos nossos desafios, das nossas soluções aqui para o setor de educação. Como você falou, o Pravaler aqui é o pioneiro, né? Então há 24 anos aí no mercado. Tem algumas curiosidades que eu não sei se o público sabe, mas o Pravaler foi a primeira fintech do Brasil, né? Quando nem se falava de fintech lá atrás, né? Era startup de tecnologia financeira, a gente já estava nesse mercado, né? Fintech é um termo mais recente, né? E a gente foi a primeira mesmo. Tem estudos que mostram que a gente foi a primeira fintech. O que eu acho interessante porque a gente é específico do setor de educação, né? Então dá para falar que o setor de educação teve a primeira fintech do Brasil, né? Que é sensacional, né? A gente é voltado só para o ensino superior no Brasil. E tive o privilégio também, Edmilson, de estar há 18 anos no Pravaler, ajudei a formatar o produto de financiamento estudantil. Então eu tinha um background de bancos, vim para criar esse produto. Também tive o privilégio de acompanhar todas as transformações e desafios aí do ensino superior, né? E ontem também dei uma palestra sobre o tema e eu acho que existe um desafio muito grande, uma pauta que é recorrente, que é a pauta de captação e retenção de alunos, né? E essa pauta, ela está em alta há mais de 10 anos, né? Não é de hoje. E tem uma discussão muito grande. E ontem eu até fiz uma provocação, né, pro público ali de... Vocês já pararam para pensar o que impede a sua instituição de ensino de aumentar a sua captação de alunos, de aumentar o acesso dos alunos e de reduzir a evasão? É bom às vezes, né, ir lá para cima, dar aquele zoom out para pensar nisso. Porque tem-se muita discussão, o ensino superior está diminuindo de tamanho, as pessoas não querem mais fazer faculdade, o público não tem. E tem alguns dados que mostram completamente o contrário no Brasil. Por exemplo, o Brasil ele tem 22% de taxa de matrícula de ensino superior no público adulto, né? Que é muito pouco. Quando a gente compara com outros países, até da América do Sul, a gente perde para a Argentina, perde para a Colômbia. A gente está atrás desse público. Existem 20 milhões de pessoas hoje que têm um ensino médio completo e que não fizeram faculdade ainda. Ou seja, aqui não é um problema de público. É um problema de como a gente dá acesso a essas pessoas, tá? Me alonguei aqui, Edmilson, desculpa. Agora, entrando um pouco no tema do financiamento. Não, foi muito oportuno. Na verdade, eu acho que a sua abordagem é absolutamente correta. Tem um mercado latente aí, inexplorado, e alguém precisa meter a mão nele para poder botar mais gente dentro das faculdades. Mas agora vamos continuando aí. O que eu falo assim, Edmilson, é um problema nosso do setor, né? Então,
A gente precisa se unir, né? Então, as fintechs, as instituições de ensino, para criar essas soluções, né? Tudo que a gente criou no Pra Valer não foi nada na nossa cabeça, né? Desde o primeiro produto lá atrás foi em conjunto com a instituição de ensino. Então, entrando um pouco no financiamento, qual que é a principal função dele? Acho que a maior função dele é dar acesso àquela pessoa que não tem condições de pagar uma mensalidade integral, tá? E que números que corroboram que o financiamento funciona? Hoje a gente tem cases, mostrei ontem alguns cases lá na minha palestra, de que 20% dos alunos de um determinado ciclo de vestibular entraram usando o Pra Valer. Ou seja, se não tivesse financiamento estudantil, provavelmente aquela instituição de ensino teria 20% de alunos a menos, tá? Um outro dado super importante de um nicho específico que é medicina, que vem se tornando cada vez mais relevante no Brasil, porque o número de vagas, né, de novas vagas de medicina aumentou muito desde 2010. Para você ter uma ideia, em 2010 a gente tinha 10 mil calouros de medicina. Esse ano passa de 50 mil calouros. Ou seja, nos últimos 15 anos, mais do que quintuplicou o número de calouros de medicina. Porque existiram alguns programas do governo que foram autorizando novas vagas. E esse ano o Pra Valer vai fechar com quase 10%, cerca de 10% de todos os calouros que vão entrar no ensino superior em medicina vão utilizar o Pra Valer, o financiamento estudantil para acessar. Tá? Então, acho que o primeiro grande aspecto é o acesso. O segundo grande aspecto é a redução da evasão. A gente compara de uma forma bem minuciosa como que o financiamento reduz a evasão comparado com o pagante direto. Então a gente pega mesmo período de entrantes de alunos, imagine aí, quem entrou em janeiro 25, o pagante direto daquela instituição de ensino e o aluno que entrou para valer. E a gente vem acompanhando os dois. E a gente vê que depois de um ano, o Pra Valer, né, os alunos que tomaram Pra Valer, eles evadem quase 70% a menos. Que é um número muito, muito relevante. Para mim, talvez o número mais poderoso do efeito do financiamento para as instituições de ensino. E quanto é nos demais pagantes da faculdade? Você tem ideia? Tem. É assim, hoje de cada 100 alunos que entram na faculdade, quase 45 se formam. No Pra Valer, esse número é 70% melhor. Tá? Então, de cada 100, a gente está falando aqui de mais ou menos 65 se formam. Tá? Então, essa é a grande diferença. Então, Pra Valer ajuda a formar muito mais gente. A que você atribui isso? Ótima pergunta. Acho que o primeiro grande efeito é o aluno ele vai para o curso que ele quer, que ele sonha, e não o curso que o bolso dele pode pagar. Sem juízo de valor de curso aqui, mas determinado curso que o aluno gostaria de fazer, odonto, medicina, o aluno não tem, às vezes, recursos para pagar aquele curso. Se ele não tem o financiamento, ele vai fazer um curso mais barato, que não é o curso que ele quer. Então, se acontece algum problema na vida dele, ele evade. Porque alguém doente na família, alguma outra coisa que ele precisa destinar recursos, ele evade. Porque não é o curso, ele já nem queria fazer muito aquilo mesmo. Agora, com o financiamento, ele acessa o curso correto. O que ele sempre sonhou. As nossas pesquisas mostram isso, né? Que o aluno faz o curso que ele sempre sonhou. Então, esse é o grande fator. O outro fator é o financeiro. Agora, então, antes de você falar do outro fator financeiro, que é quando ele não tem mesmo condições. Mas você, um curso de graduação, você parcela isso em mais do que 4 anos? Boa pergunta aqui. Como que funciona? A gente parcela no dobro do tempo do curso. E a gente faz isso de forma semestral. Né? Como funciona as escolas, né? Então, você imagina aqui, um curso que custa R$1.000 a mensalidade. Ao invés do aluno pagar 6 mensalidades de 1.000 para a faculdade direto, o Pra Valer vai lá, paga a instituição de ensino, antecipado o semestre, e o aluno paga de volta para a gente em 12 de 500 mais juros. Tá? Aí ele vai renovando todo semestre, se ele ficar o curso inteiro,
ao invés de pagar em 4 anos, ele vai pagar em 8 anos, só que metade do valor por mês. Tá? Então, esse é o funcionamento. A gente facilita a parcela do aluno. A gente não tem programa que o aluno não paga nada durante o curso. A gente até já tentou, mas não funciona. Porque senão vira uma bola de neve para o aluno lá na frente, ele não consegue pagar. Então, o teu contrato com o aluno é semestral. É semestral. Semestral. E aí, a cada semestre eu vou reanalisando o crédito dele, né? Para eu ir renovando com a faculdade. Tá, e vocês aprenderam muito nesses 24 anos, aprenderam muito o comportamento do consumidor, né? Do aluno, né? E é um volume de informação que você disponibiliza. Quando chega na faculdade, você fala como é o comportamento dele, como ele se comporta mediante a questão do pagamento da mensalidade, eu suponho. Isso. O que a gente faz, né? Na prática, a gente compartilha relatórios semestrais com as instituições de ensino. Então, aquele semestre, né? O pool de alunos que contratou o financiamento versus o pool de alunos que contratou o pagante direto, né? Que a gente chama na faculdade. E a gente vai mostrando esses relatórios. Como esse aluno vem performando, se esse aluno vai renovar, se esse aluno vai evadir, ou se ele evadiu ou não evadiu, para sempre ter essa comparação. Porque o financiamento só vale a pena se esses fatores que eu falei aqui de mensalidade média, evasão, captação, se eles de fato se comprovarem. Porque senão não faz sentido aquela instituição de ensino ter o financiamento, né? Mas você não tem acesso a todos os alunos. O aluno que contrata direto com a faculdade é com a faculdade, você não tem acesso. A gente faz um cross ali, né? Um check com a faculdade, com a base deles. Para poder comparar as métricas, né? Isso. Efetivas. Então é assim que a gente compara as métricas. Tá. 2025, né? Estamos aí finalizando já. Quais são os números da Pravaler para 2025? O que é o volume de dinheiro que vocês estão movimentando e o número de alunos beneficiados por isso? Eu não sei se vocês têm já esses números ou se você divulga esses números. Legal, vamos lá. Eu acho que ao longo da nossa história, a gente já concedeu quase 11 bi, tá, de valor para o setor. E mais de 400 mil famílias, alunos beneficiadas ao longo da história. Quando a gente fala de 2025, a gente repassou para o setor 1,6 bi. Tá? Então, esse é o grande número aqui nosso, que a gente vem crescendo. Ao longo do tempo foram 11 bis, e esse ano só 1,6 bi. Então, nos próximos 10 anos, assim, a gente vai fazer muito mais do que a gente fez na história inteira, né? Esse financiamento no dobro do tempo, ele realmente é um achado porque cabe mais bolsos, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. Agora, vocês pegaram o nicho de medicina, assim como as faculdades foram, de forma quem podia, tinha condições, montar um curso de medicina, vocês também fizeram um segmento de medicina. A gente montou. Por quê, né? A demanda por financiamento de medicina, conforme o número de vagas no setor, né, que eu falei há poucos minutos aqui, aumentou, a demanda para medicina também aumentou do financiamento. Então a gente acabou montando uma vertical específica para isso dentro do Pravaler. Aí é um produto diferente, uma análise de crédito diferente. Por exemplo, para medicina, a gente disponibiliza 2 fiadores. Então, o aluno pode indicar 2 fiadores para contratar o crédito, diferente dos outros cursos. A gente tem uma captação de alunos diferente também, segmentada ali para medicina. Então, a gente criou uma vertical só para atender medicina. E, de novo, né, o número que eu falei, esse ano quase 10% de todos os calouros de medicina vão entrar com Pravaler. E, na verdade, cada vez isso vai crescer e do ponto de vista de volume de recursos envolvidos, já tem um peso significativo na Pravaler, né? Já tem. Hoje, a gente tem alguns mecanismos, né? O Itaú é nosso sócio, tá? Então o Itaú tem quase metade da empresa, né? A outra metade é nossa ainda, né? Que a gente chama dos acionistas originais, os fundadores, né? Do Pravaler. E a gente tem alguns
instrumentos de captação de dinheiro para emprestar para os alunos, que é outro ponto forte, né? A gente falou há pouco do nosso modelo de crédito, né? Que é um ponto bem forte que a gente desenvolveu ao longo de vários anos. Outro ponto forte é como a gente consegue captar dinheiro para emprestar, tá? E a gente não tem tido dificuldade pelo nosso histórico. Então, a gente tem 3 FDICs, é um nome meio técnico, mas é onde a gente capta dinheiro, né? Um FDIC nosso, um FDIC junto com o Itaú, um FDIC junto com outro banco parceiro, e a gente capta dinheiro nesses instrumentos para emprestar, né? A gente fez uma captação recente agora, de 600 milhões de reais, foi quase 600, foi a nossa maior captação de dinheiro, numa taxa bem baixa, frente ao cenário brasileiro, assim, né, de Selic alta, e aqui eu acho que é um dos nossos grandes pontos fortes também. A captação é para poder fazer frente a esses financiamentos que virão pela frente, né? Agora, qual é o juro que o aluno, como é que funciona o esquema para valer junto ao aluno? Porque, na verdade, você estava dizendo que é um B2B2C. Você faz com a faculdade e o contrato é com o aluno. Como é que é esse pagamento de juros nessa coisa que é o dobro do tempo? Legal. Aqui a gente foi evoluindo o produto ao longo dos anos. A gente testou muita coisa para chegar no formato que a gente tem hoje, né? Lá atrás, o aluno pagava o juro inteiro sozinho. A gente percebeu que ele não conseguia pagar, porque como o financiamento ele é um financiamento de longo prazo, né? Chega a ser 12 anos no curso de medicina, a parcela lá na frente do aluno vai ficar muito alta. Então a gente tirou esse programa do ar há muito tempo e criou um programa onde a faculdade subsidia a parte dos juros. Então o aluno paga uma parte e a faculdade paga a outra. O juro hoje máximo que o nosso aluno paga é de 0,99 ao mês, que é bem competitivo quando você compara com qualquer outra linha, né? Financiamento imobiliário, financiamento de veículo, crédito pessoal, ele é ultra competitivo. E considerando ainda que a gente não tem nenhuma garantia real, né? O imobiliário você tem a garantia do apartamento, o veículo você tem a garantia do imóvel, aqui a gente, do veículo, aqui a gente não tem nenhuma garantia real. A gente pede um fiador, como eu falei. Então é uma taxa muito barata, vale muito a pena para o aluno tomar. E uma taxa que a gente considera a taxa que lá na frente ele vai conseguir pagar as parcelas, tá? E aí, né, eu falei um pouco do negócio B2B2C, porque como a faculdade subsidia os juros para o aluno precisa estudar ou querer estudar numa faculdade que é parceira do Pravaler. A gente tem várias parceiras, então o Pravaler hoje tem mais de 600 instituições parceiras, tá, no Brasil todo. Essas 600, para você ter uma ideia, é quase 70% em matrículas, né? O Brasil tem 2.000 faculdades, mais ou menos, a gente tem 600, só que são as maiores, então em número de matrículas é quase 70%. E então é o B2B aqui e o B2B2C é porque o aluno contrata no final direto com a gente, né? A gente faz o repasse antecipado para a faculdade ali do semestre. Legal. Rafael Badini, que é sócio-diretor da Para Valer, conversando conosco aqui. Nosso tempo está acabando. Eu vou para a última pergunta. Praticamente a inexistência do FIES cria um grande mercado para vocês? Criou. O FIES veio muito forte até 2014, né, quando foi completamente reestruturado o FIES. E a gente deu um salto a partir daquele ano, né? E desde então a gente vem crescendo. Hoje a gente tem cerca de 85, 90% do mercado de financiamento privado no Brasil. E então, de fato, gera um grande espaço, porém, o público, às vezes, é complementar, né? O FIES, dependendo do tipo de FIES, é para uma classe, de fato, D, E, o nosso pega ali C e D, né? Não pega, raramente pega A e B, mas então, às vezes, ele se complementa, mas cria, de fato, um espaço muito grande. Legal. Então, nós falamos com o Rafael Badini, da Pra Valer, parceira
do FENESP, parceira da revista Ensino Superior, e com isso nós damos encerrado a nossa participação. Rafael, muito obrigado, acho que foi Obrigado, um papo Edmilson. muito esclarecedor, acho que ajuda o gestor a avaliar um pouco essa questão, e acho que todos têm a ganhar botando mais jovens na faculdade. Exatamente, Edmilson. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço.